Não Desista de hoje estaremos a falar sobre vidas em desespero. Leonor Machado é a nossa convidada em estúdio e estará a contar-nos sobre os seus altos e baixos. Sílvia Fernandes vai estar em direto do Funchal a falar sobre a sua história de superação. E ainda, conheça o trabalho dos Anjos da Noite com os Sem-Abrigo. Veja o que estará a acontecer esta semana num centro de ajuda perto de si. E ainda, como vai estar o tempo para esta quarta-feira. Tudo isto e muito mais, já a seguir, no programa Não Desista. Muito boa noite. Certamente o programa de hoje lhe ajudará e muito, não apenas a superar os seus problemas, mas, sobretudo, ajudar a você, orientar a você o que fazer para alcançar os seus objetivos. E um dos passos é buscar no Criador a força, a direção, a energia que todos nós necessitamos para alcançarmos os nossos objetivos. Por isso, eu vou preparar desde já o meu copo com água, espero que você prepare o seu, porque em um dado momento do nosso programa, intercederemos por si e pelos seus. E certamente esta oração lhe dará a força e a disposição que você precisa para lutar e vencer todos os obstáculos que estão a lhe separar da sua felicidade. Eu tenho aqui nesta manhã de quarta-feira a presença da Marcele, que vai ler a sua participação, você internauta, você telespectador, através do TV.eu, como também da linha Amigo 24 Horas. Bom dia, Marcele. Bom dia, senhor Bispo. Eu tenho aqui algumas pessoas que já ligaram para a linha Amigo 24 Horas. A senhora Paula Cristina da Pontinha, ela disse que está muito depressiva e sofre com muitas dores de cabeça. A senhora Ana Maria de Vila Real pede oração pela filha, que está a passar por uma fase de grande rebeldia. E você que nos assiste, caso você esteja a passar por algum problema e queira falar com um dos atendentes da linha Amigo 24 Horas, é só ligar para 21 836 8008. Não será possível lermos todos os nomes das pessoas que vão, no caso, ligar para a linha Amigo 24 Horas, porque são centenas de pessoas. Mas o importante é que você vai receber uma orientação prática, uma oração específica e certamente você será ajudado de forma direta. E isso lhe proporcionará a força necessária para você, como foi mencionado há minutos atrás, superar os seus obstáculos. Eu tenho aqui também o Bruno, o seu marido, Marcele, que vai também participar do nosso programa, mas você vai estar lendo a participação dos internautas através do TV.eu. Inclusive, a Kátia, ela já deixou mencionado o seguinte: me ajudem. Ela faz esse pedido, pois parece que a minha vida não faz mais sentido. E mesmo quando me acontece coisas boas, eu não consigo me sentir realizada. Você que se sente a exemplo da Kátia, você pode aproveitar a oportunidade, convide familiares, amigos, de qualquer lugar de Portugal, da Europa, do mundo inteiro, para poder participar através do UDTV.eu dessa oração que será realizada no programa de hoje. Todos nós já sentimos em algum ponto, em alguns pontos da nossa vida, diferentes intensidades, uma sensação de vazio, um misto de fadiga, inquietude, alma, um desconforto, um anseio, falta de algo que não sabemos o que é. Mas ao longo do programa de hoje, iremos mostrar-lhe o porquê desse vazio. Eu tenho aqui a minha convidada nesta manhã de quarta-feira. Mais uma vez, bom dia, senhora Leonor. Bom dia, senhor E Bispo. obrigado por ter aceitado o nosso convite em vir aqui aos estúdios do programa Não Desista para nos contar a sua história. Rapidamente, sem entrar em detalhes, como era a vida da senhora Leonor quando chegou ao centro de ajuda? Eu, quando cheguei ao centro de ajuda, Bispo, eu era uma pessoa com uma vida destruída, um casamento destruído, sem paz, sem alegria, doente. Um casamento de quantos anos? De 13 anos. 13 anos. Geralmente as pessoas casam, geralmente não, a maioria das pessoas casam buscando, né, a felicidade. Muitas até pensam que casando serão felizes, deixando a casa dos pais, as brigas, os maus tratos ou o que seja, os problemas econômicos. A senhora não foi diferente, a senhora casou para ser feliz. Claro, Bispo, eu casei para ser feliz. Mas nessa união não houve felicidade? Não houve felicidade, Bispo. Pelo contrário, a senhora disse, muita dor, muito sofrimento. Isso foi, Bispo. E veio então a culminar com a separação, o divórcio. Sim. Depois de quantos anos a senhora disse? 13 anos. 13 anos. Já tinha filhos na altura? Já tinha as minhas filhas. O que a senhora sentia diante dessa decepção
conjugal, dos problemas que havia entre a senhora e o seu marido e que com certeza geraram outros problemas. Quer dizer, sentimos que vazio, não era nada. Desvalorizada como mulher. Sim, sim, bispo. Muito bem. A senhora vai falar mais ao respeito. Nós vamos à matéria do dia que fala a respeito do vazio. Você que está a enfrentar este sentimento que impossibilita você de ser um melhor pai, um melhor filho, uma melhor mãe, sabe, um melhor profissional. Você que sente um grande vazio. Preste muita atenção e já voltamos aqui com a nossa convidada em estúdios. Quem já não se sentiu angustiado por alguém ou alguma situação? Todos nós temos momentos bons e maus. O problema maior está quando alguém não consegue dar uma oportunidade a si mesmo e esse vazio continua entranhado no seu interior, mesmo com todas as conquistas e momentos felizes que existem. São pessoas que, apesar de muitas vezes serem bem-sucedidas profissionalmente, terem uma família exemplar e boas condições de saúde, acham-se imperfeitas, pobres, doentes ou injustiçadas. É como se nada do que tem ou conquista fosse suficiente para que a pessoa se sentisse realizada e feliz. Outro caso é o das pessoas que, em busca de uma felicidade, sempre pelas escolhas erradas. Procuram amor com homens de ocasião, tornam-se viciadas em trabalho, escolhem sair constantemente à noite ou refugiam-se nos vícios para tentar preencher aquela sensação de infelicidade permanente. A pessoa que passa por este processo é normalmente alguém que tem desinteresse pela maioria das atividades que costumam ser prazerosas, como estar com a família, passear e viajar. Sente irritabilidade, tem mau humor e descontentamento constante. Tem baixa autoestima. É desmotivado nos estudos e no trabalho. Tem insónia ou dorme excessivamente. Tende ao isolamento, ter poucos amigos ou uma vida social limitada. Você alguma vez se sentiu assim? Então, como preencher o vazio de quem olha para tudo o que tem e conquistou, mas não sente qualquer alegria da conquista? Como encontrar novamente a motivação e o prazer naquilo que nos deveria fazer feliz? Nós vamos responder esta pergunta e outras que você está a se fazer diante desse grande vazio que você sente e que tem procurado preenchê-lo de diferentes formas e maneiras. A senhora Leonor, em direto, vai nos contar a sua experiência. Mas agora, deixe-me um dos assistentes da linha Amigo 24 Horas, penso que é o Ailton e a sua esposa que estão ali fazendo um plantão juntamente com outros voluntários da linha Amigo 24 Horas. Bom dia, com quem eu falo? Bom dia, senhor Bispo. Luciana. Oi, Luciana, tudo bem? Conte-nos, quantos nomes você já tem aí incluídos no nosso livro de oração através da linha Amigo 24 Horas? Sim, até o momento nós temos 98 nomes registrados aqui para o livro de oração. Muito bem. Você poderia ler 3 desses muitos nomes, desses mais de 90 nomes incluídos no nosso livro de oração, por favor? Sim, senhor. Nós temos aqui o caso da senhora Sandra Bento. Ela nos ligou aqui de Lisboa e nesse momento ela está passando por depressão, está se sentindo muito embaixo. Nós temos também o nome da senhora Maria Goldinho. Ela ligou do Alentejo e ela está a passar por problemas de saúde. Fez análises e constatou vários quistos nos ovários. Nós temos aqui também o nome da senhora Vera Ramos. Ela nos ligou de Vila Real e está a passar por problemas com a filha, que está muito rebelde e está passando por problemas na escola, não está conseguindo aprender. Bem, eu deixo vocês aí, desculpa lhe interromper, atendendo as ligações, as chamadas através da linha Amigo 24 Horas. Eu já volto em instantes para você ler mais nomes de pessoas que estão incluídas na oração que vamos realizar nesse programa. E uma pergunta, por que é que você sente a necessidade de estar constantemente envolvido em tarefas? Você sabe qual é a resposta? Na matéria que foi exibida minutos atrás, se você assistiu com atenção, você já sabe o porquê você sente essa necessidade de estar constantemente envolvido em algo para lhe distrair,
sabe, em tarefas, já seja no trabalho, em casa. Tem aqueles até que evitam ir para a própria casa, porque sabe que chegando em casa, eu não sei se era o caso da senhora, a senhora Leonor, era um pandemônio, um pedaço do inferno, quando o lar e a casa, a família deve ser assim, um cantinho do céu. Aliás, bispo, eu quando saía do trabalho, eu não tinha vontade de ir para casa. Não tinha? Não, eu ficava no café para fazer tempo. Porque sabia que chegando em casa haveria aqueles atritos? Sim, bispo. Mas a senhora não entrou em detalhes, mas agora conte-nos. Qual era o problema? Por que não funcionou o casamento de 13 anos? Não sei, bispo. Mas o que acontecia entre vocês para a senhora não sentir para casa, de estar nos braços do pai dos seus filhos? A senhora teve quantos filhos? 3. 3 filhos. E eu, quer dizer, nós não sei, bispo, não sei explicar, não sei explicar, não sei porque que o nosso casamento não deu, porque ele era para mim, né? Mau? Ele era mau. Quer dizer, quando namorado e noivos era aquela coisa bonita, linda, meu querido, minha flor, meu docinho de coco, meu docinho de leite. Mas depois que se casaram... Do casamento foi, porque ele às vezes bebia, chegava em casa, partia tudo e era assim. A senhora desconhecia este homem? Quer dizer, quando ele estava alcoolizado, sim. quando ele chegou a agredir a senhora? Sim, ele também agredia. Não apenas verbalmente, mas também fisicamente? Sim, fisicamente, sim. Foi isso que levou a senhora a tomar a decisão de acabar com aquele relacionamento, apesar de ter 3 filhos? Sim. Qual foi o momento mais difícil da vida da senhora? Para mim foi quando tomei a decisão. Né? Do divórcio? Do divórcio, sim. Nenhuma mulher quer se divorciar, né? Nenhum homem quer se divorciar da sua esposa, da mãe dos seus filhos. Mas a senhora teve que tomar essa decisão? Tive que tomar, porque assim, quando nós casamos, bispo, é para nós fazermos a nossa vida, né? Sim. É isso. Constituir a nossa família. E eu tive ali, a minha vida acabou ali, quer dizer, aquilo que eu queria para mim acabou ali. A senhora esperou, não mudou. 2 anos, 3 anos, só foi piorando? Foi piorando. Ao invés de melhorar? Nunca melhorou, nunca mudou, foi piorando. Vieram os filhos, o primeiro filho, a senhora pensou, bem, agora ele vai ficar mais tranquilo, carinhoso, vai ficar mais em casa. Não foi o caso? Não foi não, bispo. Foi piorando. Ano após ano foi piorando. Bruno, você tem acompanhado, e eu também, centenas de pessoas, diferentes pessoas, que infelizmente cometeram o mesmo erro que a senhora Leonor, de esperar que as coisas mudassem para melhor, sem fazer por onde, ainda que digam, essas mesmas pessoas dissessem, mas eu estou dando toda a minha atenção, o meu carinho, o meu amor, então talvez ele mude, talvez ela mude, talvez ele nos valorize, talvez ele busque ajuda, mas a prova é que essa pessoa não vai mudar, que essa situação não vai mudar, é que já se passaram meses e anos e a situação só tem piorado. E parece que quanto mais o tempo passa, outros problemas são gerados. E agravamento ao longo do tempo. E um detalhe importante é que muitas pessoas pensam que o problema está do lado de fora, vem de fatores externos, mas o problema ele começa sobretudo no interior. O problema da Leonor estava dentro dela. Pois sim. Senhora Leonor, a senhora falou que o momento mais difícil foi justamente quando a senhora teve que tomar a decisão. Sim, não posso mais continuar colocando em risco a minha vida, de uma pessoa que me agride, que se transforme em um monstro e coloque em perigo a vida das crianças também. E a senhora sofreu as consequências desse divórcio, que foi o quê? Além da dor da separação. Da dor, quer dizer, e depois fiquei sem o teto, né? E eu perdi o teto e então praticamente na rua, porque eu fui dormir mas as minhas filhas numa rua que tinha lá uma loja abandonada. Foi lá onde eu fui dormir. E então foi quando eu conheci a senhora que me levou para o centro de ajuda. Quer dizer, nesse momento mais difícil, literalmente na rua, abandonado. Foi mesmo. O que passava na cabeça da senhora? É um castigo de Deus? Eu nasci para sofrer? Foi isso que eu pensava. Eu sou vítima de uma praga? O que passava na cabeça da senhora? Quer dizer, naquela altura, bispo, eu era tão ingênua que nem sabia que havia... Maldades. Pessoas que se realizam no sofrimento, na dor alheia, né? Mas a senhora pensava que era o quê, então? Eu pensei, pronto, que não tinha sorte. Era destino. Era isso. Mas quem escolheu para se casar com aquele senhor foi a senhora. Foi o bispo.
E quem decidiu constituir família, dar à luz a 3 filhos, foi a senhora juntamente. Fui eu, bispo, fui eu. O que Deus tem a ver com essas decisões? Não tem Absolutamente nada. É verdade, Mas bem, bispo. esse foi o momento mais difícil e foi quando a senhora foi. teve uma oportunidade, uma luz lá no fim do túnel. Não foi, bispo. Uma pessoa lhe falou Falou-me. do trabalho do centro de ajuda. E eu na altura, quer dizer, ainda mesmo assim, na altura, bispo, fui orgulhosa, que eu não aceitei logo. Sério? Não aceitei, Mesmo sem teto, mesmo sem pão, mesmo sem amparo algum, é verdade, a senhora estava rejeitando ajuda. É verdade, eu mesmo assim não aceitei. Orgulho. Orgulho, bispo. Eu acho, senhora Leonor, que a senhora, além do orgulho, tinha uma outra coisa que enchia o seu peito, o seu coração. A senhora me corrige se eu estou errado. A palavra se chama vazio. É isso. Todas as pessoas orgulhosas têm algo em comum, um grande vazio. O orgulhoso, ele tem uma sensação de insegurança tão grande que ele tenta, de alguma forma, se dar ou se proteger ou preencher aquele vazio, que foi o caso da senhora. A senhora sentia esse vazio? Eu sentia bastante, bispo, bastante. E o bispo parecia que eu tinha um buraco aqui no meio, parecia que me faltava um bocado de carne ali. Era assim que eu sentia. E o senhor vê que enquanto o orgulho é superior à dor que ela sente, a dor continua. O problema se estende. Pois sim. Mas bem, a senhora, antes da senhora começar a falar desse processo de acompanhamento, de ensinamentos práticos e inteligentes que são dados no centro de ajuda, a senhora não procurou antes resolver os problemas da senhora, preencher esse vazio, ser feliz? Eu procurei, bispo, eu fui a uma pessoa, né, que era para me ajudar, fui lá procurar. Uma pessoa que praticava o espiritismo? Sim. Então não resolveu nada. Não. Só gastei foi o dinheiro. Continuei na mesma. Porque tem que pagar, né? Sim. A consulta, o tratamento, que seja. Pois, não resolveu. Não resolvi nada. E a senhora procurava de alguma forma alegrar o seu coração, alegrar o seu casamento, a sua família? Quer dizer, depois eu recorri à discoteca. As festas? As festas. Eu a pensar que ia lá buscar, ia preencher aquele vazio que eu sentia. Mas também era só naquele momento, senhor bispo, porque depois dali ia para casa, tudo voltava novamente. Ou talvez até pior. Pior até. Você está a assistir o caso verídico da senhora Leonor e de Júlio. Bruno, Marcelo, o passado desta senhora é o meu presente. Eu estou a viver este inferno. Sabe, eu me recuso a reconhecer que preciso de ajuda. Já tive oportunidades de ir ao centro de ajuda, de participar das reuniões inteligentes e práticas que vejo através dos eventos e através da mídia, mas eu tenho me convencido que o tempo vai resolver o meu problema. E o meu problema só tem se agravado. Eu reconheço que há um grande vazio no meu peito, no meu coração, que nada, nem festas, nem joias, nem esposa, nem filhos, nem marido, nem fama, nem música, nem viagens, nem diplomas, nem experiências consegue preencher esse vazio que eu sinto aqui dentro de mim. Eu sinto um grande vazio, uma vontade de morrer, de desaparecer, de deixar tudo e fugir. Saiba que nós podemos lhe ajudar. A senhora Leonor vai falar o que ela fez, mas antes você vai ficar bem informado com o trabalho realizado pelo Centro de Ajuda, que é anunciado através do Folha de Portugal, por exemplo, semanalmente. E eu já volto aqui com a senhora Leonor, não esquecendo que também nós iremos ao Funchal no programa de hoje, falar com o Jorge, o responsável pelo trabalho evangelístico do trabalho na Ilha da Madeira. Preste muita atenção. Esta semana, no Centro de Ajuda, não perca. Quarta-feira, Noite da Salvação, às 20 horas, em todos os centros de ajuda nacionais. Quinta-feira, cuidamos da sua família ao longo de todo o dia. Na sexta-feira, a reunião de libertação arranca tudo o que bloqueia os seus caminhos. A Terapia do Amor chega ao sábado às 19 horas, no Centro de Ajuda da Alameda e do Porto. E no domingo, o dia é recheado de palestras que promovem a sua renovação interior. Às 9 horas, especialmente no Templo Maior, Júlio Freitas realiza a reunião de Fé e Milagres e às 15 horas a reunião do Desbloqueio abre o seu caminho para o sucesso.
Não se esqueça que está quase a chegar o Jejum de Jesus. Serão 40 dias de abstinência audiovisual, a começar já no dia 10 de junho. Mantenha-se informado em iurde.pt ou através da linha Amigo 24 horas. Bem, agora você já tem uma ideia, uma ligeira ideia desse trabalho realizado pelo Centro de Ajuda diariamente, Marcelo, em todos os centros de ajuda em Portugal continental, eles em toda a Europa. E parte desse trabalho sério realizado pelo Centro de Ajuda envolve a linha Amigo 24 horas. É verdade, senhor bispo. Inclusive, eu tenho mais alguns nomes, se o senhor me permite. Por favor. A senhora Hilda de Torres Vedras, ela sofre com dores de cabeça constantes e é muito nervosa. A senhora Sandra do Cacém sofre com insônias e, por isso, não consegue dormir à noite. Se o senhor me permite, senhor bispo, aqui em Portugal, 1 em cada 3 pessoas sofrem de insônia. E se, de repente, é o seu caso, você está a passar por isso e não sabe o que fazer, ligue também para a linha Amigo 24 horas, 21 836 8008. Senhora Leonor, é verdade o que a Marcela acabou de falar? É verdade, bispo. A senhora, por acaso, tinha problemas de sono, de não dormir, descansar durante a noite? Tinha, bispo, eu não dormia. Eu ficava semanas sem dormir. Havia dias que eu chorava de raiva, porque eu tinha sono, só que eu não conseguia dormir. Não conseguia descansar, não, né? A mente não para, né? Não para, não. Também tinha enxaquecas, né? Dores de cabeça constantemente. E eu dormia num quarto escuro, ficava lá. Não podia ver a luz, nem ouvir o barulho. E ficava lá, 3, 4 dias fechadas. Esperando naquela escuridão descansar, dormir. Mas a insônia não permitia com que a senhora descansasse. Não, bispo. Quando a senhora chegou no centro de ajuda, como foi esse primeiro contato? Como foi essa primeira reunião? No primeiro dia, bispo, quando eu entrei no centro de ajuda, naquela noite eu dormi. Sério? Então a senhora sentiu alguma dúvida que o trabalho realizado pelo centro de ajuda, que se neste lugar a senhora seria ajudada, pensou que foi removido logo na sua primeira visita, porque um sinal lhe foi dado. A senhora disse que chegou a passar 2 semanas sem dormir. Eu não dormia. Então a senhora chegou no centro de ajuda na primeira reunião. A primeira reunião. Que a senhora participou, naquele dia a senhora conseguiu dormir. Eu dormi. Eu quando acordei de manhã, assim, mas eu dormi. Não estou a acreditar. Mas foi, bispo, foi a partir daquele dia. Até hoje. A senhora foi bem recebida? Fui bem recebida. Ninguém perguntou a sua nacionalidade, a sua idade, se a senhora era casada, divorciada? Não, senhora bispo, fui bem recebida, fui orientada, fiz tudo aquilo que o homem de Deus mandava fazer, eu fazia. E eu ouvia, por exemplo, as pessoas, né, contar o testemunho, aquilo que elas... O que elas passaram, o que é que tinha acontecido. Eu então comecei a pensar, eu disse, não, se esse Deus fez na vida delas, também vai fazer na minha vida. E foi assim. A senhora usou a fé inteligente. Deus não faz acepção de pessoas e Ele deu a fé a todas as pessoas, para que todas sejam incluídas no seu plano de saúde, de realização sentimental, união familiar, prosperidade, equilíbrio espiritual, emocional. A senhora entendeu isso, que a senhora tinha uma fé, mas não estava fazendo uso dessa fé de forma correta. É verdade, bispo. É que nem sequer, eu nunca pensei que eu tinha fé, bispo. Nem sequer tinha pensado. Mas a senhora acreditava em Deus? Eu acredito. Uma religião? Sim. Mas eu nunca, nem sabia usar que usar essa fé. No centro de ajuda a senhora aprendeu tudo isso e muito mais? Aprendi. Hoje dou graças a Deus por isso. Senhora Leonor, conte-nos, a senhora já superou aquele vazio, aquela grande tristeza? Sim, porque nós, por exemplo, não tinha paz em casa também. Acho que eu ouvi ali uma senhora que ligou que eu tenho uma filha rebelde, ok? Eu também, as minhas filhas eram também rebeldes, nunca paravam em casa. E eu alcancei tudo isso ontem no centro de ajuda. Usei a minha fé em Deus. Hoje não apenas a senhora está bem, mas também as suas filhas estão bem. Quer dizer, há uma realização. Superou a dor do divórcio, aquele vazio. Tudo. Hoje eu tenho paz. Né? Uma coisa que a gente não tinha, porque eu e as minhas filhas, depois de eu me separar, né, que elas foram crescendo, e nós não tínhamos paz. Mesmo até entre elas não se davam.
Havia todos os dias o que havia sempre briga entre elas. Havia alturas que eu nem sequer conseguia separá-las. Então, aquele espírito, aquela energia de confusão, de agressão, de desentendimento que havia entre a senhora e o seu ex-marido, uma vez a senhora separada, agora estava entre as suas filhas. Estava. E inclusive com a minha filha mais velha, quando elas se chateavam, né? Quando discutiam entre elas as duas, a minha filha arrebentava tudo. Se for preciso, ela derrubava as mesas, cadeiras, atirava, era tudo. Bem, senhora Leonor, hoje a senhora, depois do nosso programa, para onde é que a senhora deseja ir? Quem eu? Depois do nosso programa. Depois vou para casa. Certamente para casa. Antigamente a senhora não queria ir para casa. Agora a senhora está contando os minutos para ir para casa. É um pedacinho do céu, não é verdade? Bicho, não há dúvidas nenhuma. Não há dúvidas nenhuma. Qual é o conselho da senhora para esse espectador, este internauta ouvinte que está emocionado, está chorando, até de inveja, desculpa falar assim, porque ouvir a senhora da vida que a senhora teve, da vida que a senhora tem, da vida que a senhora levava e da vida que a senhora desfruta hoje, é para causar inveja em muita gente. Qual é o conselho da senhora? Eu aconselho essas pessoas neste momento, se estão a passar aquilo que eu passei, que se dirigiam para o Centro de Ajuda Espiritual, elas lá vão encontrar a solução. Assim como a minha vida mudou, ou também pode mudar a vida delas. É só elas a tomar atitude, porque eu conheço muita gente que vê, neste momento estão a ver o programa. Sim. Mas ainda não tomaram o quê? A atitude. Que a senhora tomou. A senhora colocou de lado o orgulho, o preconceito. O que eu tenho a perder? Eu vou. E a senhora só ganhou. Bispo, eu nem tinha nada. Para perder. Eu não tinha paz, não tinha o teto, não tinha nada. O que eu tinha? Eu tinha perdido já Mas tudo. Havia um orgulho que colocava na cabeça da senhora que a senhora não deveria ir. Mas a senhora venceu o preconceito, o orgulho venci, e hoje está realizada. Qual é o centro que a senhora frequenta? Eu frequento na Cruz do Pau. A senhora tem um ponto de referência? É na Rua da Cordearia, Quinta das Córdias, número 42. Fica lá ao pé do mercado. Do mercado, ali de Cruz... Do Cruz de Pau. De Cruz de Pau. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigada, bicho. Obrigada. Quero parabenizar a senhora pela sua fé inteligente e também a sua por terem apoiado e para desfrutar de um cantinho do céu no planeta Terra através de uma família unida. Bruno, é de encher o nosso coração e fazer você mostrar todos os dentes de alegria quando a gente toma conhecimento de verídicos como este da senhora Leonor, de superação e de realização. E assim como a Leonor, ela aproveitou a oportunidade, aproveite você também, ignore o orgulho. Hoje mesmo, quarta-feira, como ela mesmo mencionou, no mesmo dia ela teve um sinal. Você que não aguenta mais sofrer, e hoje mesmo que é um sinal de uma nova vida. Você pode procurar o centro de ajuda mais próximo de si, como na nossa sede internacional da Europa, na rua Dr. José Espírito Santo, número 36, bairro das Amendoeiras, freguesia de Marvila, e no centro de ajuda mais próximo de si, hoje mesmo, um sinal lhe aguarda. Pois sim, nós estaremos com todos vocês na nossa sede internacional, aqui na nossa capital, em Lisboa, mais precisamente na rua Dr. José Espírito Santo, número 36, a 200 metros da estação do metro de Chelas. Eu gostava que a produção exibisse agora um trecho do vídeo que nós vamos exibir em todos os centros de ajuda pela manhã, tarde e noite e principalmente pelas 20 horas, quando estaremos com todos vocês na nossa sede internacional, como também no coração de Lisboa, no antigo Cine Império, o Bruno está no Rio, e em mais de 122 centros de ajuda, com as portas abertas no continente e nas ilhas. Vamos a esse trailer da Noite da Salvação e eu já volto com todos vocês. Vida, princípio de existência, de força, de entusiasmo, de atividade. Morte, o fim da vida, fim da existência, da força, do entusiasmo e da atividade. A alma não morre nunca.
What's your first name? Just keep looking straight ahead there. A morte não para. Bem, este vídeo você viu apenas o trailer do vídeo que nós vamos exibir durante todo o dia, especialmente pelas 20 horas, na nossa sede internacional aqui em Lisboa, no bairro das Amendoeiras, quando estaremos com todos vocês. E volto a afirmar que em todos os centros de ajuda. A Marcele vai estar no Estoril. Sim, senhor, na rua Sacadura Cabral, número 102C, no bairro de São João do Estoril. Muito bem. Você tem mais nomes aí, Marcele, Tenho, de sim, pessoas senhor. incluídas no nosso livro de oração? Sim, senhor, sou bispo. Eu tenho a senhora Célia da Guarda. Ela pede oração, pois sofre com diversas claustrofobias. A senhora Wanda de Almada sofre com depressão e já tentou suicídio. Por isso pede oração para ser transformada. Assim como nós falávamos ontem no programa, bispo, a doença do século tem atingido várias pessoas, como a senhora Wanda de Almada, que está passando por esse problema de depressão. E se você, essa pessoa que estiver nos assistindo, estiver a passar por isso, ela também pode pedir ajuda na linha Amigo 24 Horas, 21836-8008. Ligue agora, porque certamente um dos assistentes, a sua esposa, como falei há minutos atrás, está à sua inteira disposição. Nós vamos exibir a matéria dos Anjos da Noite e logo a seguir nós iremos ao falar com o Jorge, o responsável pelo trabalho jornalístico do Centro de Ajuda na Ilha da Madeira, e a sua convidada. Mas antes, preste muita atenção nesta obra social. Em Lisboa, 5% dos sem-abrigo têm estudos superiores. Esta é a conclusão de um estudo feito nas ruas da capital portuguesa. Mas aqui, nas ruas escuras e frias, a realidade é camuflada pelo sofrimento, a dor de quem perdeu tudo o que tinha. E não estamos a falar apenas de bens materiais, tudo o resto. Amigos com quem já não se pode contar, família que lhes virou as costas. Aqui encontramos de tudo um pouco, desde pessoas que não sabem ler e escrever, a quem tem mais do que uma licenciatura. Homens e mulheres a quem a sorte negou mais uma oportunidade. É neste mundo à parte que os Anjos da Noite fazem o seu trabalho uma vez por semana. Vão de rua em rua à procura destes rejeitados da sociedade, porque muitas das vezes o que lhes dão é a única atenção que receberam naquele dia. Nesta noite, fria e chuvosa, os voluntários dos Anjos da Noite trouxeram mais uma vez uma refeição quente, trouxeram roupas e agasalhos, mas acima de tudo, trouxeram um pouco de carinho e atenção. Neste, que é um dos invernos mais rigorosos dos últimos 100 anos, esta atenção aconchega não só o corpo, mas também a alma. Parabéns aos membros do Centro de Ajuda, aos pastores, suas respectivas esposas e voluntários que fazem parte desse grupo Anjos da Noite, que tem dado às pessoas um exemplo de vida, um exemplo para a sociedade, um exemplo para todos nós nos dias de hoje, onde o egoísmo tem imperado na maioria dos corações, mas que os Anjos da Noite têm feito uma grande diferença. A senhora Leonor mencionou que chegou a viver dias na rua, né? Sem abrigo. Foram dias? Só foi um dia. Um dia. Sim. Mas esse um dia, conta pra gente, senhora Leonor. Foi uma noite. Foi uma noite. Dormi lá. Como foi? Foi bom? Horrível. Horrível, bispo. Horrível. Aquela sensação de insegurança, de medo. Claro, como é? Claro, bispo. Tinha medo, né? Eu nem sequer dormi. Porque eu não ia. Como é que eu ia conseguir dormir? Numa casa que abandonada. Agora imagine, com os partidos. Diga. Literalmente na rua, como a gente acabou de ver essas imagens aí, de moradores de rua. É algo terrível. A senhora entende a dor de uma pessoa. Eu entendo, bispo. Apesar de a senhora não ter sido uma moradora de rua, mas a senhora passou uma noite em uma casa abandonada com as suas 3 filhas, depois do divórcio. Foi horrível, muito horrível. Bom. Muito horrível, bispo. Bem, a gente entende a sua dor, por isso nós podemos lhe ajudar. Bem, vamos agora então ao Funchal falar com o Jorge e a sua convidada, a Sílvia. Jorge, seja bem-vindo, como também a Sílvia. Fique à vontade.
Muito bom dia, então, Bispo. Muito bom dia a todos que estão a nos acompanhar. Vamos saber, então, Bom dia. da Silvia Fernandes, a transformação que houve na sua vida. Silvia, conte-nos com detalhes como que era a sua vida antes de chegar ao centro de ajuda. Antes de chegar ao centro de ajuda, a minha vida era completamente destruída. Inicialmente, a minha família não havia comunicação entre nós. Era um ambiente horrível. Não era tanto as brigas, era não haver mesmo comunicação. Nós estávamos a jantar ou a almoçar, nós não conseguíamos falar uns com os outros. E se falássemos eram umas coisas mínimas. É lógico que isso me afetava interiormente, porque eu não tinha estabilidade. Por mais que eu quisesse dizer à minha mãe e ao meu pai que eu os amava, eu não conseguia dizer, porque era um ambiente mesmo muito pesado, mesmo horrível. A par disso, eu estava desempregada e ia fazer 2 anos, que ainda piorava mais as coisas, porque eu não aceitava ficar novamente dependente do meu pai, sabendo que ele tinha as coisas dele, eu tinha as minhas, tinha ganhado independência, e isso fazia com que eu não aceitasse. E por mais portas que eu batia, por mais currículos que eu entregasse, davam-me os parabéns pelo que eu tinha, que eu tinha uma boa apresentação, tinha um bom contacto com eles. Só que diziam que não precisavam. Isso ainda me põe mais para baixo, ainda me punha mais triste. Apesar de eu nunca ter desistido de procurar trabalho, havia algo que dizia que eu nunca ia encontrar. E isso era algo que ainda punha-me mais desanimada. E depois, além disto, eu tinha um problema de saúde, já desde os meus 18 anos. Em que chegou uma vez em que a minha médica chegou a dizer-me na minha cara, sem qualquer tipo de medo, que se eu não ficasse, se eu não me preocupasse com esse problema, eu ia acabar por morrer. Porque era um problema que eu não tinha ganho através da minha comida, mas sendo de um medicamento que eu tinha tomado. E para além disso, eu tinha medicação controlada, ao pequeno almoço ou ao almoço jantar. E se eu deixasse de tomar, corria o risco de morrer. Quanto tempo essa medicação controlada? Uns 7, 8 anos. Até que, mesmo que eu não aceitasse isso, eu não podia fazer nada, porque vinham as palavras que tinha-me dito. Se tu não tomares, se não te cuidares, tu és capaz de morrer. Então chegou uma altura em que as minhas amigas, por mais que quisessem me dar força, e mesmo os meus pais nessa altura quisessem me dar força, é lógico que dentro de mim ninguém me conhecia. Uma altura em que eu tinha medo de comer, porque eu automaticamente disse, se eu como tudo controlado, se eu como tudo direitinho, como a médica diz, como é que eu não posso ficar melhor? Porque é que eu não fico curada? Isso chegou a ter de trauma, complexo, dentro de você? Era um medo de comer. Eu, por mais que eu quisesse comer, mesmo uma fruta, que é algo excepcional para nós, que é essencial para a nossa saúde, eu olhava para uma simples maçã, eu olhava para uma simples laranja e eu dizia, será que vai me fazer bem? Será que vai me fazer mal? Eu acabava por não comer. Quer dizer, as coisas mais simples traziam a você terríveis dificuldades. Era horrível. Eu sinceramente eu não desejo que ninguém passe por isso, apesar de saber que provavelmente há pessoas que infelizmente hoje em dia passam por isso. Eu própria, eu passei por momentos em que, por mais fome que eu tivesse, eu tinha receio de comer, porque eu automaticamente vinha à minha mente que os valores iam estar alterados, que eu ia ter que tomar ainda mais medicamentos do que eu tomava. A própria médica tinha dito isso para você, né? Exatamente. E então, ficou gravado. Temas na família, desemprego, doenças. Como que você fez para mudar essa situação, Silvia? Eu comecei a participar nas correntes da igreja. Não comecei a fazer todas. Eu própria digo que inicialmente eu não comecei a fazer a corrente pela saúde que o Centro de Ajuda tem. Mas eu lancei-me num propósito, porque eu não aceitava. Porque se eu tinha aquele problema e não derivado ao que eu comia, mas sim um medicamento que supostamente era para me fazer bem e fez-me mal, eu lancei-me num propósito. E determinei com Deus mesmo que a partir daquele dia eu nunca mais ia tomar medicação. Eu ficava nas mãos dele, até que os exames que eu fiz posteriormente a isso deram positivo. E até hoje eu faço os exames para controlar, como é lógico, e está sempre tudo bem. Tanto que na minha família, graças a Deus, na primeira semana que eu cheguei ao Centro de Ajuda, convidada por uma amiga minha, que já estava no Centro de Ajuda há uns anos, na primeira semana eu já vi resultados, já consegui falar com a minha mãe sem discutir, já consegui falar com ela sem ter aquela sombra enorme de será que ela vai me ouvir, será que não vai, será que vai dar certo? Eu lancei-me, eu falei com ela e fui aos poucos que eu fui ganhando autonomia, que eu fui vendo Deus na minha vida.
E por fim, foi também um voto que eu fiz, que eu consegui o meu trabalho, que hoje tenho e que hoje luto à segunda-feira. Então hoje você está liberta, transformada, hoje você é uma mulher realizada. Sem dúvida alguma. Transformada e realizada. Agora tem pessoas agora a nos acompanhar, Silvia, que também têm enfrentado problemas assim na sua vida, problemas na família, dificuldade, desemprego. Qual o conselho que você tem a dar para que nos assiste? Que elas percam o medo, principalmente, e o preconceito de o que é que os outros vão dizer, o que é que os outros vão pensar se me virem a sair do centro de ajuda ou a entrar no centro de ajuda. Porque muitas pessoas conhecem o trabalho através da televisão, através do jornal, através do que os outros dizem também dos testemunhos, mas têm esse preconceito de ver. Eu acho que a pessoa deve perder esse medo e deve sim ver como uma saída para a realização dos seus sonhos, para a superação dos seus problemas. Da mesma forma que eu consegui mudar, transformar a minha vida e hoje eu sou uma pessoa completamente transformada e tenho testemunhos para dar às outras pessoas e ajudá-las nos seus problemas, eu acho que elas devem fazer isso, devem arriscar e devem ouvir a palavra que nós damos. Eu gostava aqui no então de centro de saber, ajuda, porque muitas vezes desculpa nós podemos estar interromper desanimados. a sua entrevista, Jorge, mas Silvia, o que mais chamou a sua atenção do trabalho sério, transparente, bíblico e eficaz realizado pelo Centro de Ajuda diariamente para ajudar a todas as pessoas, já seja independente do seu nível cultural, social, já seja um problema de saúde familiar ou até mesmo emocional ou espiritual? O que mais impactou, chamou a sua atenção? Eu posso dizer, Bispo, que no primeiro dia em que eu fui ao centro de ajuda, eu já senti uma força, eu já senti uma motivação por parte do pastor que estava a dar a reunião. Sim. Eu tinha acabado de chegar, eu praticamente não conhecia mesmo nada do centro de ajuda, nem do funcionamento. E as palavras que ele transmitiu foram de força, foram de coragem, foram de ânimo, foram de incentivo. E eu já saí da reunião completamente diferente. Imaginar. Eu vi que era a saída para aquilo, de todos os meus problemas. Como está hoje então a Silvia quando você compara o antes e o depois? Completamente diferente. Não tem nada a ver. Não tem mesmo nada a ver. Tanto o interior como o exterior. Quem me conhecia, quem me conhece mesmo diz que eu não sou a mesma pessoa. Como que é em casa, com a família? Como que é você no seu trabalho? Como que é essa transformação? Com detalhes, como que está? Porque você falou dos problemas, não tinha diálogo em casa. Como é que está hoje? Por exemplo, na minha família, nós agora sempre temos um problema, nós tentamos resolver em conjunto. É lógico que se nós não conseguimos uma direção juntos, eu vou ser sincera, quando nós não conseguimos uma direção os três, que sou eu, a minha mãe e o meu pai, nós pedimos ajuda a um pastor. Seja ele qual for, desde que esteja alguém cá no centro de ajuda para nos ajudar, nós pedimos uma direção. E sempre fazemos assim. No meu trabalho, eu tento me esforçar ao máximo buscar as direções que o pastor dá à segunda-feira e não só na minha vida, na minha vida financeira, mas também investir na minha vida profissional. E tanto é que nós estamos a progredir e estamos a ter resultados grandiosos, graças a Deus. E é isso que nós temos visto, Bispo, na vida das pessoas que chegam até o centro de ajuda. Uma mudança total e completa. Inclusive, eu quero aproveitar a oportunidade. Eu sei que tem pessoas agora a nos acompanhar aqui da Ilha da Madeira e podem observar que nós estamos aqui mesmo no altar do cenáculo. E hoje, quarta-feira, vamos ter também essa voltada para essa transformação. Quem está nos assistindo e quer uma mudança no seu interior, uma mudança na sua vida, principalmente às 19h30. Aqui a reunião acontece às 19h30. Nós estaremos juntos. Também às 15h, o dia inteiro, num plantão de atendimento. Rua Doutor Brito Câmara, no número 32, aqui ao Centro Comercial Doce Vita, em frente à rotunda dos Bombeiros Municipais. Quem está nos acompanhar aqui do Funchal é o nosso convidado, Bispo. Muito bem, Jorge, Silvia, foi um prazer imenso tomar conhecimento do seu passado e do seu presente. Mas antes de nós concluirmos esta ligação em direto com o Funchal, eu queria, Silvia, que você desse o seu conselho para esse telespectador, este ouvinte,
este internauta que se identificou com o seu passado, esse pai de família, este jovem que está a enfrentar problemas semelhantes aos que você e a sua família, os seus pais enfrentaram? É como eu estava a dizer, Bispo, há pouco, que percam o medo. Não pensem no que os outros vão pensar, não pensem no que os outros vão dizer por ver sair ou entrar do centro de ajuda, mas pensem na sua situação agora e como pode ficar depois, como pode ficar daqui a um mês, daqui a 2, daqui a 1 ano, se eles arriscarem vir ao centro de ajuda, se eles arriscarem a conhecer esse Deus fantástico que nós temos e que é capaz de transformar por completo a nossa vida. Muito obrigado. Um forte abraço para os seus pais, Jorge, para a sua esposa, Juliana, e para toda a equipe aí de obreiros, membros e simpatizantes desse trabalho sério, bíblico e transparente realizado pelo Centro de Ajuda na Ilha da Madeira, como também em outras ilhas e no continente. E você que tem um familiar que vive, você que está nos assistindo agora desde os Estados Unidos, ou da França, da Inglaterra, da Alemanha, e que tem um familiar a enfrentar problemas delicadíssimos e que vive no Funchal, na Ilha da Madeira, informe ao mesmo da possibilidade e da oportunidade de ir ainda hoje, porque certamente a reunião que vamos a realizar, o Jorge estará ali ministrando muito. Agora é momento de oração, espero que você tenha preparado o seu copo com água, os meus convidados já têm aqui o seu copo com água em mãos, nós vamos falar com Deus, em seu favor. Deus, em o nome do Senhor Jesus, nós, antes de te pedirmos pelos telespectadores, internautas e ouvintes que estão a nos assistir em Portugal, na Europa e em outros países, outros continentes, eu peço que o Senhor aceite a nossa gratidão. Eu te agradeço. Obrigado pelos muitos milagres que o Senhor tem feito, transformações em famílias, vidas, pessoas que, se não tivessem te buscado no centro de ajuda, certamente estariam mortas ou escravizadas de um vício, de uma doença, de um trauma. Mas, como a senhora Leonor, a Sílvia, podem comprovar com as suas vidas que a solução para todos os problemas, quando nós buscamos a Ti de forma bíblica, inteligente, como fazemos no centro de ajuda. Por isso nós pedimos por aqueles que ligaram para a linha Amigo 24 Horas, pedimos por aqueles que estão aflitos, desesperados, sofrendo com um problema no casamento que não funcionou, o divórcio foi inevitável, as brigas entre os filhos, a doença como sofreu a Sílvia, problemas de desemprego por 2 anos desempregada, pessoas que têm tudo para ser feliz, mas que não conseguem nem sequer dormir, descansar, pegar no sono, devido à angústia, à aflição, à perturbação. Consagra esta água, Deus, pois eu apresento a Ti em o nome do Senhor Jesus, que disse, eu sou a luz do mundo. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, declaramos esta água consagrada. Beba, participemos juntos. E toda angústia, toda tristeza do seu coração sai agora, como também a mágoa, o rancor, todo o mal-estar, toda dor que você sentia no seu corpo. Você pode passar um pouco desta água sobre o mesmo, no local, no sítio da dor, da doença, e seja agora curado. Seja livre desta dor, desse mal-estar, todo pensamento de suicídio, de homicídio, de traição, de deixar tudo e fugir, sai agora da sua mente. Meu Deus, salve a todos aqueles que estão conosco. Inclusive, eu peço por aqueles que nos perseguem, que nos insultam, que nos ameaçam, pessoas desequilibradas, pessoas amarguradas, que precisam de ajuda, pois nem os próprios familiares os suportam. Nós queremos ajudá-los para que eles possam, num futuro bem próximo a Deus, também testificar a Tua existência e o Teu poder. Esta é a minha oração em favor de todos. E você que crê, diga, eu creio. Então, se você crer, agora você já sabe o porquê que sente a necessidade
de estar constantemente envolvido em tarefas. O problema é que há em você, além de um vazio, o medo de confrontar a si mesma, o medo de confrontar a si mesmo, as suas fraquezas, os seus erros, os seus problemas. É isso que faz com que você procure ocupar a cada segundo, a cada minuto, a cada hora, a cada dia da sua vida com tarefas, com festas, com amigos, sabe, com livros, com religiões. Agora, você já sabe, o medo e o vazio. O vazio, a ausência de Deus na sua vida. Apesar de você ser uma pessoa honesta, crer em Deus, ou até mesmo dizer ter uma religião, mas falta Deus, a presença de Deus na sua vida. Porque não é o fato de você pertencer a uma religião ou ter conhecimentos bíblicos que isso vai preencher este vazio. Não, você tem que ter um encontro pessoal com Ele, que se dará hoje, quarta-feira, se você assim determinar, participando de uma reunião inteligente no centro de ajuda mais próximo de si. E também o fato de você ter medo de confrontar a si mesmo. Você tem que confrontar a si mesmo, como fez a Helena, que vai nos contar a sua experiência. Você vai aprender com mais um caso verídico o que fazer e o que não fazer para ser uma pessoa realizada e feliz. Eu nasci dentro de uma casa onde o meu pai era viciado. Ele era alcoólatra, fechava a minha mãe dentro da casa. Eu era bebê, eu chegou a jogar-me a pé da parede, né? Quando eu era bebê. A consequência disso, os meus pais se separaram. Eu era muito pequena, nós fomos a morar na casa da minha avó. Morava lá também a minha tia. Tinha na altura um filho e eu começou uma espécie de jogo comigo. Ela me levava a sair e, ao mesmo tempo, ela abusava de mim sexualmente. E isso durou bastante tempo. Eu cresci com tudo isso. Eu era muito infeliz, eu era muito vazia. Eu era uma jovem muito triste, não é? Amargurada, revoltada. Então era assim, muito infeliz. E eu tentei o suicídio. Eu lembro que eu tomei vários remédios, não é? Que eu encontrei em casa. E a minha irmã encontrou. Aquela tentativa de suicídio era infrutífera. E o meu sofrimento continuava. Eu fui levada várias vezes a psicólogo, não é? Fui levada a psiquiatras mesmo. Chegou uma altura que eu conheci um homem, nós fomos morar juntos, não é? E eu comecei a sair, começou a me deixar sozinha em casa e começaram os problemas. Eu não discutia com ela, portanto sofria, mas sofria dentro de mim. Eu não falava diretamente com ninguém do meu sofrimento. E de um dia para o outro eu vi uma outra mulher a morar na minha casa, a conduzir o meu carro. Eu decidi sair de casa. Não tinha mais jeito. Para mim não tinha mais esperança. E nessa altura eu caí numa profunda depressão. Depois passei a ouvir vozes, me mandavam para subir no telhado, não é? E eu não conseguia dormir à noite. Foi então que eu me viciei ainda mais na cocaína. E cada vez que mais drogas tomava, cada vez que mais bebia, cada vez mais triste era. Eu fui a um bruxo, ela fez para mim uns tratamentos, uns banhos, e aquilo lá não resolvia, porque a minha vida econômica também começou a ficar amarrada. Eu comecei a não ter dinheiro. Foi quando eu conheci um rapaz. E foi assim que nós fomos convidados por um amigo dela para assistir uma reunião do Centro de Ajuda. Eu vi que eu saí daqui com paz. Eu passei a dormir à noite, eu comecei a não ouvir mais nada. Fiquei livre dos vícios, eu não fumo mais, eu fumava durante 14 anos. Hoje eu não sinto esse vazio, hoje eu não tenho mais vontade de morrer. A vida econômica também foi reestruturando aos poucos, não é? Tive a oportunidade de estudar numa das melhores escolas aqui, não é? A nível de estética das unhas. Tenho paz, tenho alegria, hoje eu sou uma mulher realizada. Hoje eu sou casada. Eu aprendi a acreditar em mim. Eu aprendi a dar volta por cima da situação. Eu aprendi a me amar e não só fazer as coisas para outras pessoas serem felizes, poder dar algo para alguém. Eu aprendi a dar para mim. Eu aprendi a olhar para mim, mas se eu não tivesse chegado até o Centro de Ajuda,
eu não ia ter essa força. Eu não ia ter essa coragem de enfrentar aquilo que todo mundo tem que enfrentar, que somos nós mesmos. Então hoje eu sou feliz. Parabéns, Helena, parabéns pela sua superação. O seu caso verídico é lindo, é um exemplo para todas as mulheres, não apenas em Portugal, mas no leste europeu, de onde você é, no caso, de origem, né? Mas bem, eu queria chamar a sua atenção, telespectador, você internauta e ouvinte do programa Não Desista, que eu tenho aqui um cálice com água. E este cálice com água nós vamos dar para todas as pessoas às 9h30 na nossa sede internacional e em todos os centros de ajuda, já seja aqui na nossa capital em Lisboa, já seja no sul, no centro, no norte, como também nas ilhas. Um cálice com água. Por quê? Porque se você quer uma transformação como a Helena, que foi transformada de dentro para fora, como a Sílvia, que também superou problemas no seu interior, e a senhora que está aqui conosco em estúdio, a senhora, senhora Leonor, obrigado. Assim como esses casos verídicos comprovam que realmente o milagre acontece, ele começa dentro de você por meio de uma transformação, quando você beba esta água consagrada à Santíssima Trindade, que está no altar do Centro de Ajuda, certamente você vai começar este processo. E seria importante que você levasse 2 pessoas com você. Uma pessoa para segurar na sua mão direita, como aqui a Marcele, e uma segunda pessoa na sua mão esquerda, como tenho aqui agora o Bruno e a sua esposa, para concordarem com você a sua transformação. E ninguém melhor do que um irmão, um filho, um conhecido, um amigo, uma pessoa muito próxima, que sabe do que você está a enfrentar e precisa superar. E o texto sagrado afirma que por boca de 3 testemunhas, toda a questão será resolvida. Então, essa questão será resolvida. Deixe-me falar com um dos assistentes da linha Amigo 24 Horas. Por favor, Ailton, você me assiste? Com certeza, bispo. E bom dia. Quantos nomes você tem aí, Ailton? Foi incluído na oração a Helena, na França, e ela tinha depressão, tem depressão e muitas angústias, e já tentou suicídio várias vezes. Também a Luísa, que mora aqui em Almada, ela pediu também oração e foi incluída na oração. Ela tem problema de cancro no estômago e ela pede também a oração. Como o senhor pode ver, muitas pessoas desesperadas nesse horário, muitas pessoas pedindo socorro. E nós estamos aqui para justamente dar a essa pessoa o que elas precisam. Você, Ailton, juntamente com a sua esposa e outros voluntários da linha Amigo 24 Horas, o fizeram com certeza e com eficácia. Hoje você vai estar aonde com a sua esposa aqui em Lisboa, Ailton? Hoje nós estaremos aqui no Rio de Mouro, na calçada da Rinchoa, próxima ali à estação do comboio, tanto às 7h30 da manhã como às 10 horas, às 3 da tarde, às 20 horas, o dia todo atendendo as pessoas ali na linha de cima. Muito obrigado, Ailton. Um forte abraço para si, para sua esposa e para os assistentes da linha Amigo 24 Horas aqui na nossa capital. Nós vamos saber agora como vai estar o tempo hoje, quarta-feira, em Portugal e alguns países. Já volto com todos vocês. Para esta quarta-feira, o Instituto do Mar e da Atmosfera prevê céu com períodos muito nublados e na Ilha dos Açores. O centro e o sul contarão com sol e céu pouco nublado. Já na Madeira, o dia será muito nublado em todas as ilhas. As máximas previstas são de 18 graus para o Porto, 22 graus para Lisboa, 28 para Faro. O Funchal espera 24 graus de máxima e 22 para Ponta Delgada. As principais cidades europeias, Madrid conta com 27 graus de máxima, Londres 13, Paris 17, Berlim 22 e Roma com 24 graus. Muito obrigado, Sara. Bem, chegamos aos segundos finais da nossa participação. Quero agradecer mais uma vez a senhora Leonor por ter vindo aqui aos estúdios, ao Bruno, a sua esposa, o Ailton, a sua esposa, como também ao Jorge, a sua convidada a Silvia, a Helena, que nos contou a sua experiência de superação. Muito obrigado. Tenham todos um bom dia. Fiquem bem.